Começou? Começou? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de unificações tardias, ok? Continuação da aula anterior, se você não acompanhou, pode olhar na descrição aí, que tem o preâmbulo dessa aula aqui. Vamos falar então de dois processos de unificação tardia, ok? Vamos começar pelo processo de unificação alemã. Vocês estão me acompanhando? Estão com cara de mocorongo. Então vamos lá. Processo de unificação alemã. O que vai acontecer com a Alemanha, Sara? Existia a Alemanha até aqui? Não. Existia um conjunto de povos, de condados, de ducados ali, que tinham uma raiz germânica, ou seja, eles eram raiz do mesmo povo. Você vai se lembrar, você é gênio de história, que lá no passado houve um reino que chamava Reino... Não. Sacro Império Romano Germânico. Você vai lembrar que o Carlos Magno vai formar lá um reino maravilhoso, só que ele vai morrer, o filho dele é um bundão, não pode falar bundão, né? O filho dele é um Zé Mané. Os netos dele vão dividir o reino num tratado chamado Tratado de Verdun em 4 reinos. Um desses 4 reinos é o Sacro Império Romano Germânico, que é aquela região que fica ali onde hoje é a Alemanha. Fazia parte da França, da Gália ali, aquela região. Esses caras vão conviver ali durante muito tempo, e durante o período napoleônico, o Napoleão vai formar ali uma confederação, que vai chamar Confederação do Reno. Esses caras vão apoiar o Napoleão. Só quando Napoleão perde a batalha, em 1815, vai se formar ali uma confederação que chama Confederação Germânica. Você está comigo então? Você está acompanhando comigo? Confederação o quê? Germânica, que unia 39 pequenos reinos germânicos. Está comigo? Está sacando? 39 pequenos reinos germânicos. Quais são os 2 principais reinos desses 39? Um reino que chama Prússia e outro reino que chama Áustria. A Áustria tinha um domínio sobre essa região, sobre esses povos. Aliás, a Áustria não tinha só um domínio sobre esses povos, a Áustria tinha domínio sobre muitas regiões. Só que a Prússia era era o reino mais industrializado. Então presta atenção, nós temos aqui a Áustria com um poder bélico e político grande, mas nós temos a Prússia com uma industrialização muito forte. Eu já disse para vocês que nesse período é mais importante você ter exército ou ter comércio? É mais importante você ter exército ou indústria? Por que indústria? Porque agora que a gente começou a era industrial, uma batalha não é vencida só com força humana, força física, ela é vencida também com força bélica. Então, se eu tenho uma indústria forte, eu tenho condição de produzir mais material bélico. E agora que eu vou poder produzir mais material bélico, eu tenho condição de ter, mesmo com um exército menor, uma força bélica o quê? Maior, beleza? Então, a Áustria e a Prússia começam a disputar o domínio nessa confederação germânica. Show? O que a Áustria e a Prússia começam a fazer? Elas começam a querer unificar. A Áustria e a Prússia começam a querer exercer influência sobre esses povos. E aí vai surgir a necessidade de fazer algumas guerras para poder manter essa galera unida. A Prússia e a Áustria vão se unir e vão fazer aquela que a gente chama de primeira guerra, que chama Guerra dos Condados. O que vai acontecer? Tem um reinozinho ali que chama Reino da Dinamarca, que domina 2 reinos, 2 condados germânicos. A Prússia e a Áustria vão se unir e vão meter o pé na bunda da Dinamarca e vão pegar esses 2 reinos para eles. 4 anos depois, esses caras vão começar a disputar quem que tinha direito de ficar com a influência desses 2 condados. E aí vai ter uma guerra que a gente chama de Guerra Prússia contra a Áustria. Quem é que ganha? A Prússia dá o pé na bunda da Áustria. A Áustria, então, abandona um pouco essa influência ali e vai tentar, inclusive, exercer uma influência maior sobre os magiares. Vai começar uma outra disputa política lá junto à França. Nesse momento, então, a Prússia vai criar um negócio que a gente chama de Liga Aduaneira. Tá suave até aqui? Ou não?
Você não precisa ficar decorando as guerras não, tá? Só precisa saber que a Prússia e a Áustria lutou junto e depois eles brigaram e a Prússia ganhou. Você precisa gravar que a Prússia é industrial e a Áustria nem tanto. Então a Prússia vai criar uma liga aduaneira que a gente chama de Zollverein. Tem um nome alemão aí difícil pra caramba de falar, eu vou chamar de Zollverein, tá bom? Fala igual Ariano Suassuna, eu leio como está escrito. Não é não? É ou não é? Mesmo porque eu não sei falar alemão. O Zollverein, que é uma liga aduaneira, beleza? O que é uma liga aduaneira, Gabriel? Hã? Vamos lá. Aduana. Ó. Uma liga aduaneira tem a ver, sabe com o que, gente? Com importação e exportação. Em outras palavras é o seguinte: a Prússia conseguiu que todos os países, todos os reinos da Confederação Germânica agora tivessem uma taxa única, um imposto único para os produtos que transitavam entre elas. A gente chama de TEC. O que isso quer dizer? Que dentro daqueles 39 países não vai ter mais imposto para um produto entrar. Por exemplo, a Prússia produzia couro. Para o couro da Prússia entrar lá na Áustria, não ia pagar imposto a mais. Não havia aquele protecionismo que tinha lá no mercantilismo, tá ligado? Aí eu pergunto para você, se agora não tem mais imposto sobre os produtos que transitam aqui dentro, não tem mais imposto, quem é que vai sair beneficiado dessa história? Quem? A Prússia ou a Áustria? Vou repetir. Os produtos produzidos agora nos países não tem mais barreiras de impostos. Quem vai sair beneficiado dessa? Por que a Prússia sai beneficiada? Porque ela é a nação mais industrializada, mano. Se eu sou a nação mais industrializada, eu tenho mais produto para vender. E agora eu não tenho imposto para pagar. O que eu vou fazer? Vou vender o quê? Vou vender a rodo, mano. Vou vender a Vera. Tá ligado? Então você concorda comigo que a Prússia vai sair aqui mais fortalecida economicamente? Aí nesse contexto todo aparece um maluco aqui que chama como? Otto von Bismarck. Guarda esse nome, mano. Pra você, hoje eu vou falar pra você. Vou falar uma frase logo do Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck vai dizer assim: olha, a unificação alemã só se fará com ferro e sangue. O cara é do que, mano? O cara é sangue dos olhos, tá ligado? O Otto von Bismarck vai virar chanceler, o primeiro-ministro do rei Guilherme I, que é o rei da Prússia. E o Bismarck chega à seguinte conclusão: mano, a única maneira da gente fazer essa parada aqui acontecer é através do quê? Da guerra. O Bismarck, então, ele consegue muito habilmente, eu queria ter mais tempo pra gente falar sobre isso, mas você vai depois poder dar uma pesquisada melhor sobre esse assunto, mas ele vai de maneira muito hábil conseguir unir as forças políticas dos reinos germânicos. Portanto, que ele vai formar uma liga dos reinos germânicos do norte. E ele vai conseguir unir a nobreza e a burguesia, mano. No início, a burguesia é contra o Bismarck. Mas a burguesia enxerga que a única maneira dela ser forte é se unir a quem? Ao Bismarck. O Bismarck, então, começa a preparar a Prússia para uma guerra. Então, olha só, o Bismarck agora tinha ganhado a Dinamarca, ele tinha sido vitorioso sobre a Áustria. Qual era a última pedra no sapato da Alemanha para a unificação? A Francinha. Por que a França era uma pedra no sapato? Porque alguns dos reinos germânicos do sul eram dominados por quem? Pela França. Tá ligado? Aí você pergunta assim pra mim: professor, por que o Bismarck não invadiu os reinos da França? Ele não tinha força militar para isso? Os reinos germânicos do sul, por que ele não invadiu? Porque o Bismarck tinha uma visão privilegiada sobre esse momento. O Bismarck não queria que nenhuma dos povos germânicos viesse para a unificação forçado. Ele queria que os caras tivessem o desejo nacional de quê? De se unir, de participar de uma única nação. Mano, qual é a melhor coisa para você unir uma galera? Duas coisas: fofoca e o inimigo em comum. É ou não é?
Já viu quando você encontra alguém que não gosta da mesma pessoa que você? É o paraíso ou não é? Não é o tesão puro? Fala a verdade. É ou não é? Você chega lá e fala, mano, pô, fulano não vale nada. Aí a pessoa fala, pô, não vale mesmo, meu irmão. E aí, mano, você vira até amigo da pessoa. É ou não é? A pessoa tem um inimigo em comum contigo, você vira amigo dela. A pessoa não vale nada, mas você é amigo dela porque ela tem um inimigo em comum contigo, não é assim? Então o que o Bismarck percebe? Que para unir os franceses, para unir os alemães, eles precisam do quê? Do inimigo, hein? Que inimigo vai ser esse? A França. E aí a batalha entre os prussianos e os franceses vão ter dois motivos principais, beleza? Primeiro motivo da batalha entre prussianos e franceses: a questão do trono espanhol. Presta atenção. A Espanha vai ter um golpe lá, vão tirar a rainha do poder, e agora tem uma crise sucessória. Eles precisam saber quem é que vai subir ao poder. Tem um parente do Guilherme I, o rei da Prússia, que é... Ô Marcos, fica quietinho, por favor, que eu tô gravando. Um minuto de silêncio para Marta, por favor. A Marta tá melhor de cara feia, vou mostrar para vocês. Olha só. Essa é a Marta, viu? Olha lá, olha para cá, Marta. Viu? Aí, bagunçou nossa filmagem. Olha para mim agora. Ficou melhor? Tá torto, não? Marta, não me atrapalhe mais. Ouviu, Marta? Eu vou encarnar o Otto von Bismarck aqui, você vai ver. Então olha só. Onde que eu parei? Ah, isso aí. Então olha só, o trono da Espanha tá vago. O Guilherme I tem um coleguinha, um parente que chama Leopoldo, e ele indica o Leopoldo. O Napoleão III, que governa a França, fica boladão. Por quê? Mano, aqui tá a Espanha, aqui tá o reino que eles estão unificando, que vai chamar a Alemanha. Onde é que tá a França? No meio, filho. Se o rei Guilherme I arruma um aliado na Espanha, o que a França vai acontecer? A França vira a salsicha do cachorro quente, não vira? O que acontece com a salsicha do cachorro quente, gente? É? Alguém come ela, não é não? O rei, o Napoleão III, quer ser comido? Mas de jeito nenhum. Concorda comigo ou não? Então agora o cara fala assim, meu filho, não pode. E aí começa uma disputa pelo trono espanhol. O rei da França vai mandar o rei Guilherme I se retratar, pedir desculpa e prometer que nunca mais ia indicar o Leopoldo. Só que o rei Guilherme I fica feliz com isso. O rei não gosta de receber ordem, né, gente? Aí ele manda um telegrama para o Bismarck repassar para o rei da França. Só que o Bismarck, muito inteligente, ele faz tipo um resumo da parada e publica no jornal. E o que o Bismarck publica no jornal parece que é uma ofensa ao rei da França. E aí o rei da França fala assim, mano, você tá achando que eu sou otário, velho? Eu vou aí te pegar. E aí começa a guerra. É lógico que a guerra não é só por causa do bilhete. Mas o bilhete teve uma importância? Óbvio. Começa então a guerra entre os franceses e os prussianos. O que os prussianos tinham desejo? Tem uma região ali que chama a região de Alsácia e Lorena, que é muito rica em minério de ferro. Então os caras queriam aquilo ali para a indústria. Trocando em miúdos, a guerra acontece. Quem é que vai dar o cacete em quem? Agora não a Prússia, mas agora a Alemanha, unida contra o inimigo em comum, vence a França. E é uma vitória, mano. Uma vitória assim, é de sacudir a roseira, tá ligado? Os caras passam o cerol fininho. A vitória é tão trágica, mano, tão trágica, que os caras vão pegar o rei Guilherme I e vão coroar ele lá dentro do Palácio de Versalhes. O rei Guilherme I agora vai ser coroado rei da Alemanha. E aí acontece a unificação alemã. Essa unificação alemã vai ter muitas consequências, mano. Inclusive, uma das causas da Primeira Guerra Mundial é o revanchismo francês que surge dessa humilhação que a Alemanha fez a França passar. Show? Beleza? Então esse, trocando em miúdos, é o processo de unificação da Alemanha. Show? Beleza? Muito obrigado. Beijo pra você. Feliz Natal.